Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, entrou para a história como o homem que se levantou contra os altos impostos no Brasil e acabou sendo assassinado pelo governo. Mas o que pouca gente sabe é que o líder da chamada Inconfidência Mineira, por anos, foi conhecido país afora como um criminoso, um bandido. Na verdade, por quase um século, Tiradentes praticamente não existiu na história do Brasil. Seu nome foi esquecido e só foi misteriosamente resgatado no começo do século XIX por esse cara aí. Foi só aí que o mineiro, que muita gente nem conhecia, virou herói. E com o passar dos anos, teve seu nome e sua imagem usados pelos mais diferentes presidentes e governos, de Getúlio Vargas a Lula, passando pela ditadura militar e pela democracia. Só que tem um detalhe nessa história. Esse cara que a gente vê nessas famosas pinturas, na verdade, não é Tiradentes. Este homem que você tá vendo nunca existiu. Então, quem é ele? Tiradentes nasceu em 1746 na fazenda do Pombal, na capitania de Minas Gerais, e foi o quarto dos 7 filhos do português Domingos da Silva Santos e da brasileira Maria Antônia da Encarnação Xavier. Uma família rica que se endividou e acabou falindo. Em uma infância complexa, Joaquim, como foi batizado, não frequentou a escola e aos 11 anos se tornou órfão de pai e mãe, o que fez com que ele se separasse de seus irmãos e fosse morar com seu padrinho, Sebastião Ferreira Leite, um cirurgião dentista. Durante a convivência com o tio, aprendeu práticas de odontologia, mesmo sem qualquer educação formal. Trabalhou como condutor de mulas, tropeiro, transportador de mercadoria e até garimpeiro, como pai. Mas nada disso foi pra frente. Com o tempo, acabou se tornando sócio de uma farmácia social, onde ele começou a atuar como dentista, o que finalmente o faria ficar conhecido como Tiradentes. Em 1775, ingressou no exército e 5 anos depois se alistou à tropa da capitania de Minas Gerais, onde alcançou o posto de alferes, o equivalente à posição de subtenente nos dias de hoje, que dava a ele liderança e influência no quartel. Em sua carreira como militar, Tiradentes acabava viajando bastante pelo país, entrando em contato direto com a realidade brasileira, que naquela época era ainda uma colônia de Portugal. E foi justamente nessas viagens que ele testemunhou de perto os abusos da coroa, com os impostos altíssimos cobrados sobre a mineração, e especialmente o quinto, que determinava que 20% de todo o ouro extraído no Brasil ficava com Portugal. O caos era tanto que, para fazer valer a lei, o governo chegava até a impor agressões físicas nas cobranças de impostos. Anos se passaram dentro dos quartéis e em 1778, Tiradentes pediu licença do exército e se mudou para o Rio de Janeiro, onde começou a trabalhar como engenheiro. Por lá, ele entrou em contato com intelectuais e líderes políticos que, naquela época, estavam insatisfeitos com o domínio português. Era uma elite fortemente influenciada pelo iluminismo europeu e que passava a defender a independência do Brasil e o fim da monarquia. Esse ambiente foi crucial para moldar a visão de Tiradentes, que voltou para Minas Gerais com várias ideias na cabeça. Depois de um período afastado, Tiradentes retornou ao exército e passou a comandar a tropa responsável pela segurança do Caminho Novo, uma estrada essencial para o escoamento do ouro das minas para o Rio de Janeiro e, finalmente, para Portugal. Nesse período, Tiradentes foi designado para trabalhar na segurança do novo governador da colônia, o Visconde de Barbacena. O político era o encarregado de implementar a cobrança da derrama, um imposto altamente impopular entre os mineiros. Acompanhar de perto o trabalho de Barbacena fez com que Tiradentes se sentisse ainda mais indignado com a opressão da coroa. Dali pra frente, o militar passou a ser um grande divulgador da ideia da independência de Minas Gerais pelos arredores de sua cidade, e logo juntou-se a uma galera que pensava igual a ele. O grupo de Tiradentes contava com o vigário de São João del Rei, um dos homens mais ricos e influentes do país, Cláudio Manuel da Costa, antigo secretário de governo, o intelectual Thomas Antônio Gonzaga, o minerador Inácio José de Alvarenga Peixoto e mais uma galera. O principal objetivo do grupo era tirar o governador do poder, romper com Portugal e adotar um regime republicano na província. Mas eles também tinham outras propostas, como a criação de indústrias, a fundação de uma universidade em Vila Rica, por fim ao monopólio comercial português, a adoção do serviço militar obrigatório e instituir parlamentos locais que seriam subordinados a um parlamento regional. Foi desse conjunto de ideias que nasceu a tão conhecida Inconfidência Mineira. Os Inconfidentes viam os Estados Unidos como uma prova de que uma colônia podia se libertar e adotavam os ideais franceses de liberdade, igualdade e fraternidade como inspiração. Mas diferente dos movimentos que levariam à Revolução Americana e Francesa, a Inconfidência Mineira não tinha lá muito apoio popular. A maior parte da população sequer conhecia as ideias e os objetivos dos Inconfidentes. De qualquer forma, foi esse o primeiro movimento no Brasil a lutar pela independência e defender que cabia aos brasileiros dirigir sua própria república. Estava tudo sendo planejado nos mínimos detalhes. Inclusive, um projeto de Constituição chegou a ser efetivamente redigido, onde a nova capital, sugerida pelos Inconfidentes, deveria ser São João del Rei. Além disso, partiu de Tiradentes a ideia da famosa bandeira da nova república, um fundo branco e um triângulo vermelho, simbolizando a Santíssima Trindade, com um escrito em latim que diz: liberdade ainda que tardia. Mas calma, embora os Inconfidentes falassem de república, é preciso entender que o significado do termo naquele momento estava associado a um pequeno território, nesse caso, Minas Gerais, ou, no máximo, incluindo o Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, vale lembrar que os líderes desse movimento eram, em sua maioria, senhores de escravos e não defendiam a pauta abolicionista. Mas claro, essa ainda não era uma pauta tão difundida entre o movimento republicano e iluminista. Ainda assim, a Inconfidência falava sobre o interesse de uma elite muito pequena e se restringia num espaço geográfico reduzido, nesse caso, o estado de Minas. Eles queriam a independência do estado em relação a Portugal, não do Brasil inteiro. A revolta estava planejada para acontecer no dia da derrama, dia em que o descontentamento da população estaria no auge e a
a chance de apoio popular seria maior. A ideia de Tiradentes e dos Inconfidentes era tomar o controle da sede colonial em Vila Rica, em seguida degolar o novo governador e, por fim, gerar o desencadeamento no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Tudo parecia estar no lugar para acontecer, se não fosse um dedo duro de dentro do próprio movimento. O coronel Joaquim Silvério dos Reis, a fim do perdão das suas dívidas com o rei de Portugal e a coroa, entregou em março de 1789 os nomes dos líderes e os detalhes do plano de matar o governador. Além dele, Ignácio Correia Pamplona e Basílio de Brito Malheiros também deduraram os Inconfidentes. Resumindo, os revoltosos bobearam e os dedos duros saíram no lucro. No fim, o governador suspendeu o dia da derrama e a revolta não aconteceu. Mas deu tempo de reprimir Tiradentes e seus colegas. Barbacena agiu rápido e logo prendeu os primeiros traidores da coroa. Pela falta de documentação, é difícil de reconstituir todo o cenário da época, mas os historiadores alegam que Tiradentes, nesse momento, fugiu para o Rio de Janeiro tentando conquistar mais apoio para a revolta, mas foi encontrado após alguns meses e levado à prisão. Com a denúncia, ele ficou preso por 3 anos e foi condenado pelo crime de lesa majestade, ou seja, traição ao rei. Só que no fim, ele foi o único dos Inconfidentes a ser condenado à pena de morte. Mas por quê? Enquanto outros Inconfidentes negavam o envolvimento e buscavam minimizar suas participações, Tiradentes foi o único a assumir publicamente a conspiração e a responsabilidade pelos atos revolucionários. Além disso, os relatores alegavam que o dentista era o mais radical do grupo. Só que tem um detalhe que muda tudo. Tiradentes era o único dos líderes a não pertencer à elite econômica de Minas Gerais. Era um militar de patente média, sem grandes posses e com pouca relevância na política. Ou seja, era o alvo perfeito para receber uma pena exemplar, que escancarasse a severidade da lei colonial. E assim, numa manhã de 21 de abril de 1792, Tiradentes percorreu em procissão as ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro. A leitura da sentença estendeu-se por 18 horas e foi seguida por uma festa em celebração à coroa. Em seguida, ele foi enforcado e esquartejado, e seu sangue foi utilizado para assinar a certidão de cumprimento de sentença. Sua cabeça foi pendurada em um poste em Vila Rica e as demais partes do seu corpo espalhadas pela cidade. Já a casa em que ele morava foi destruída e salgada. Tudo um ritual macabro que funcionava como um alerta para qualquer pessoa que ousasse se levantar contra o poder colonial. Acontece que em poucos dias, a cabeça de Tiradentes desapareceu. Colocada em praça pública para que lá ficasse até se decompor por completo, no dia 12 de maio, ela sumiu e nunca mais foi encontrada. Existem várias versões sobre o destino da cabeça de Tiradentes. Alguns afirmam que ela foi embalsamada e enterrada em um local desconhecido. Outros dizem que a cabeça foi roubada por um monge que aguardava em uma caixa para que pudesse meditar diante dela. Uma terceira versão conta ainda que uma admiradora de Tiradentes, aproveitando uma confusão na praça, furtou a cabeça com a ajuda de sua escrava, que distraiu o soldado responsável, oferecendo-lhe cachaça. Mas o destino da cabeça continua sendo um mistério até hoje. Mesmo com toda essa tragédia, o nome de Tiradentes atravessou o século XVIII e XIX quase que em completo esquecimento. Nem mesmo a independência do Brasil foi capaz de fazer com que o mineiro voltasse a ser lembrado. Mas, com a proclamação da República, as coisas começaram a mudar. O novo regime precisava agora de heróis, de mitos nacionais que pudessem ajudar a criar uma nova ideia do Brasil republicano. E, ao mesmo tempo, apagar do imaginário as revoltas mais recentes, para que elas não servissem de inspiração para motins populares. E Tiradentes parecia a escolha perfeita. Um revolucionário republicano que não pegou em armas e foi assassinado pela monarquia por lutar pela independência do Brasil. Só que tinha um problema. Os anos de esquecimento fizeram com que não existisse nenhum retrato de Tiradentes. O líder revolucionário não tinha rosto. Assim, os retratos de Tiradentes passaram a equiparar sua imagem com a de Jesus Cristo. O mineiro era agora representado com pele branca, barba comprida, olhos claros e cabelos longos e escuros. Só que, na verdade, sua imagem real era bem diferente, já que, sendo militar, ele não usava barbas nem cabelos longos. E provavelmente, quando foi executado, já estava com os cabelos e barbas raspadas, como era de praxe para os presos da época. Além disso, ele era descrito nos documentos oficiais como alto, magro, com barba feita, cabelos grisalhos e, segundo os representantes da coroa, de uma feição desagradável. Mas a ideia era justamente misturar a imagem e a história dele com a de Jesus, um líder traído por seu amigo e morto por suas ideias, criando uma espécie de símbolo cívico-religioso, de um mártir que, em um Brasil católico, seria muito bem recebido. A comemoração do dia 21 de abril em homenagem a Tiradentes foi criada em 1890 e interrompida e retomada várias vezes ao longo do século XX. Em 1930, por exemplo, Getúlio Vargas extinguiu o feriado, mas acabou retomando a data em 1933 diante da necessidade de fortalecer a identidade nacional. Nessa época, o governo Vargas utilizou a figura de Tiradentes como um símbolo político para promover valores do patriotismo, unidade nacional e resistência às ideologias consideradas nocivas, como o comunismo. Já durante a ditadura militar de 64, Tiradentes foi vinculado à ideia de um Brasil forte e unido, em contraposição à luta dos movimentos de oposição e da mobilização pela redemocratização. Em 1965, o dia 21 de abril foi declarado novamente feriado nacional pelo ditador Humberto Castelo Branco, que também concedeu a Tiradentes o título de patrono da nação brasileira por meio da Lei nº 4.897. Em 21 de abril de 1992, 200 anos após sua morte, o nome Tiradentes foi escrito no livro dos Heróis da Pátria.